Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Daremos então prosseguimento à abordagem da teonomia. Trataremos a questão acerca da teonomia e da aplicação correta da lei divina. Desde já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Pois muito bem, quando abordamos a teonomia, é preciso que haja cautela quanto à forma de se aplicar a lei divina ou bíblica. Assim, é importante definir e deixar claro o que a abordagem cristã reformada teonômica declara e ensina acerca da aplicação verdadeira da lei. O apóstolo Paulo declara: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 1 Timóteo 1,8. Trataremos e abordaremos 6 aplicações da lei de Deus. Primeiramente, a vontade divina é comunicada aos seres humanos pela lei de Deus, informando sobre a natureza e a santidade de Deus, assim como sobre a obrigação de obedecer aos decretos divinos. A finalidade é instruir nas doutrinas saudáveis concernentes a Deus e a responsabilidade do ser humano perante ele. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. Em segundo lugar, a lei evidencia aos indivíduos a sua transgressão e a justa condenação diante de Deus. No contexto da pregação do Evangelho aos pecadores, a lei é empregada para persuadir e censurar eficazmente os perdidos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 19 e 20. Pois bem, continuando. Que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Romanos 7, 7 ao 11. Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. 2 Coríntios 3, 9. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Gálatas 3:10. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, 8 ao 13.
Em terceiro lugar, a lei atua direcionando as pessoas à salvação pela fé em Jesus Cristo. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 19 ao 26. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, como a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 24 ao 25. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3, 21 ao 24. Após convencer os indivíduos de sua condição pecaminosa e sujeitá-los à maldição divina, a lei os orienta para sua única esperança, a graça de Deus em Jesus Cristo. Esses três primeiros propósitos da lei são explicitados na resposta à pergunta 95 do Catecismo Maior. Em quarto lugar, a lei serve como um meio de graça para a santificação dos crentes. Por meio da lei moral revelada nas Escrituras, Deus comunica sua graça aos seus filhos. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 32. A oração de Jesus ao Pai reflete a importância da verdade revelada na lei para a santificação. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. A lei desempenha um papel crucial na humilhação dos crentes diante de Deus. Em quinto lugar, a lei constitui a norma de conduta para os crentes. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Salmo 119, 133. Ela instrui os cristãos sobre a vontade de Deus e os impede de praticar o mal. A Confissão de Fé de Westminster fornece uma explicação perspicaz sobre o uso da lei na vida cristã, enfatizando seu papel como guia moral e reveladora das falhas humanas. Por fim, a lei estabelece as bases para uma sociedade justa e bem ordenada. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocaram. E que grande nação
a que penha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Deuteronômio 4, 6 a 8. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmos 33, 12. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Provérbios 14, 34. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Romanos 13, 1 ao 7. Quando a legislação de uma nação se baseia nos princípios da lei de Deus, a punição dos criminosos e a restrição do mal são eficazes. Os justos são protegidos, desfrutando da verdadeira liberdade civil. E a nação que honra o Senhor colhe bênçãos, paz e prosperidade. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Deuteronômio 28, 1. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmos 2, 10 ao 12. A teonomia endossa esses usos legítimos da lei, rejeitando qualquer aplicação não prescrita por Deus em sua palavra. Em concordância, a confissão belga afirma o uso dos testemunhos da lei e dos profetas para fortalecer a fé no Evangelho e guiar a vida de acordo com a vontade divina, para a glória de Deus. Pois muito bem, vamos encerrando mais um vídeo por aqui. Eu espero que esse vídeo te esclareça as questões que foram tratadas aqui. Eu peço que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curta o canal, acompanhe o trabalho feito por aqui. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção.